A paz de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar livro de Josué, capítulo 2. E neste capítulo nós vamos aprender sobre a graça de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus já nos revela a sua graça santa, né? Então, um capítulo muito importante, muito lindo, né? Que vai nos trazer muitas revelações importantes, porque tem muita lição neste capítulo 2, tá certo? Então, se você não é inscrito do canal, por favor se inscreva para que você possa receber o estudo completo do livro de Josué e dos outros livros, né, que nós já estudamos, né? E se você gostar do conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas que desejam aprender a palavra de Deus. Então, vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. No verso 1: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então aqui neste primeiro verso, nós já conseguimos observar que Josué aprendeu bem com Moisés, né? Ele observou bem a liderança de Moisés e aprendeu as suas estratégias. As estratégias que o Senhor ensinou a Moisés, né? Então aqui, sempre quando Moisés chegava numa terra que ele não conhecia, ele mandava mensageiros para fazer acordo de paz com os reis daquele lugar, né? E também quando ele chegou em Canaã, ele enviou 12 espias para espiarem a terra, para verem o povo que habitava ali, o seu território era bom, né? Para ver se estava tudo de conforme o que o nosso Senhor tinha revelado a ele, né? Então, da mesma forma, Josué também fez. Ele escolheu 2 espias e os enviou a Jericó para que eles observassem a força daquela cidade, se tinha alguma fraqueza, para que ele pudesse montar uma estratégia de batalha, né? Então, Deus já tinha revelado a Josué que aonde ele pisasse a planta dos seus pés, Deus daria aquela terra para ele, né? Então, Josué ele tinha fé em Deus e tinha fé na vitória. Só que a palavra de Deus nos ensina que a fé sem obras, ela é morta em si mesma, né? Então não adianta nada Josué acreditar que Deus vai dar vitória e ficar esperando cair do céu, que o rei lá de Jericó viesse se render, né? Não, ele criou estratégias de batalha. Deus falou que era dele, então ele teve a atitude de tomar posse da sua bênção. Então fica a lição para nós, que nós devemos aprender com as lideranças, que nem Josué aprendeu com Moisés. Nós devemos confiar na palavra de Deus e devemos tomar atitude de fé. Josué tomou uma atitude de fé. Ele mandou 2 espias para criar uma estratégia de batalha, né? Então, nesse primeiro verso aqui, agora então vamos aprender quem são essas pessoas, quem são esses 2 espias e quem é Raabe, né? Para que a gente possa ter um melhor entendimento do resto do capítulo, tá bom? Então, esses 2 espias, o nome deles não está na Bíblia, tá? Então, aqui nós vamos fazer suposições. Não dá para me afirmar quem são esses 2, tá bom? Então, eu pesquisei bastante e eu tirei 2 fontes, né? Então, a primeira fonte, que é bem confiável, né, são as tradições orais dos judeus. Então, os rabinos, eles têm uma tradição oral, eles contam as histórias de geração em geração, e nessas tradições orais tem o nome desses 2 espias, né? Então, nas tradições judaicas, né, os 2 espias são Caleb, né, e o outro espia é o Finéias. Então, Caleb e Finéias seriam os 2 espias que Josué escolheu, né? Então, quem é o Caleb? Caleb, junto com Josué, foi um dos 12 espias que entraram na terra de Canaã, e Josué e Caleb trouxeram as boas notícias a Israel, né? E Deus se alegrou deles, tanto que Deus castigou os outros espias, e todos aqueles que não acreditaram na promessa do Senhor pereceram no deserto. Mas Josué ganhou a liderança de Israel e Caleb estaria ali junto com Josué para tomar posse da terra prometida, né? Então faz muito sentido o Caleb ser um desses 2 espias, né? Porque é um homem de confiança, porque ele já tinha experiência em espionar a terra, né? Porque ele espionou a terra de Canaã. E também ele era um homem de confiança, é um homem que traz as notícias não de acordo com o poder do inimigo, mas de acordo com o que Deus prometeu, né? Então, como ele trouxe boas notícias naquela vez que ele espionou Canaã, ele provavelmente traria boas notícias lá de Jericó. Então faz muito sentido o Caleb ser um dos 2 espias, tá bom? E o outro espia aqui, segundo a tradição judaica, seria o Finéias, né? Finéias era sacerdote de Israel naquele tempo de Josué, né? E ele era neto do Arão, do sumo sacerdote Arão, e filho de Eleazar, né? Então, um homem muito importante. Então,
Então, pela tradição judaica, o Josué escolheu um homem que tinha experiência em espionar, que era o Caleb, e um homem de guerra, né? A gente vai ver mais para frente que o Caleb é bom de briga. Santo Deus, venceu várias batalhas. E também o Finéias, por ser um sacerdote, um homem temente a Deus e que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, né? Porque ele colocou em prova a sua fé quando ele eliminou dos israelitas que estava pecando com as filhas dos medianitas, né? Então ele mostrou que era um homem de valor, né? Então, muito provavelmente sejam essa dupla, os dois espias que Josué escolheu, né? Só que tem uma outra hipótese também, né? E essa outra hipótese veio daquela novela da Record, da novela Gênesis, né? Eu não assisto, né? Mas dizem que é muito boa. Então eu estava pesquisando, aí eu vi lá um vídeo lá da novela Gênesis que tinha o nome dos dois espias. Eu falei, nossa, quem será, né? Aí eu fui ver. Aí o nome dos espias que eles escolheram para usar na novela era o Salmão e o outro era o Iru. Então a dupla era Salmão e Iru, né? Aí eu não conhecia esses personagens, né? Eu fui pesquisar quem eram, fui fazer um estudo e faz sentido também, tá bom? Então aqui eu vou explicar quem são esses dois aqui, que a novela Gênesis, que os produtores da novela Gênesis escolheram esses dois personagens para serem os dois espias de Jericó, né? O primeiro é o Salmão. O Salmão, ele é da tribo de Judá e ele casou com a Raabe. Então, fica aí, faz muito sentido, né? Até para a novela fica muito mais bonito, né? Aí eles colocam aquela emoção, né? Eu não assisti, mas eles devem ter feito assim, né? De que ele foi lá, ele conheceu a Raabe lá quando ele foi espionar, né? E se apaixonaram ali. E depois que ela mostrou a fé dela e que ela foi salva e que ela veio habitar junto com Israel, eles se casaram. É lindo demais, faz muito sentido, né? Então eu vou trabalhar com essa hipótese porque eu achei muito bonito, tá bom? Provavelmente o que faz mais sentido biblicamente é a tradição judaica, tá? Só que ficou bonito essa versão aqui da novela Gênesis, ficou legal. E faz sentido porque ele casou com ela, né? Então pode ter acontecido isso, né? Não é algo assim absurdo. E é bíblico, né? Porque está escrito na Bíblia que ele se casou com a Raabe, né? E o fruto desse casamento, o filho deles é o Boaz, lá do livro de Ruth, né? Olha que coisa mais linda. E a Raabe e o Salmão, eles deram descendência até o rei Davi e está na genealogia de Jesus Cristo, santo é Deus, né? Então é muito legal isso, faz muito sentido também, né? E o outro personagem que a novela do Gênesis escolheu, né? Foi o Iru, que é filho do Caleb, né? Então faz sentido também, né? Se não foi o Caleb, era o filho do homem de confiança de Josué. Então pode ser também, né? Então ficou uma dupla bem legal também, essa versão da novela da Gênesis, né? Eu vou trabalhar com essa versão, tá bom? Porque depois eu vou mostrar por que eu escolhi essa versão, tá certo? Agora vamos saber quem é a Raabe, né? Então na Bíblia fala várias vezes sobre Raabe, porque ela foi um exemplo de fé, tá bom? Então o apóstolo Paulo, ele citou o exemplo da Raabe lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então aqui o apóstolo Paulo destacou a fé dela, né? Porque pela fé ela acreditou que nosso Deus é o Deus verdadeiro e que Israel ia vencer. Então a fé dela a salvou, né? Porque ela abrigou aqueles espias e ela tinha fé no Deus vivo, né? Então a fé a salvou. Da mesma forma, a nossa fé em Cristo nos salva até o dia de hoje. Todos nós somos pecadores. Aqui ela é uma mulher que diz que é prostituta, né? Então ela não era um exemplo de conduta, né? Só que ela teve fé no Deus vivo e teve uma transformação. A gente vai ver que teve uma transformação. Então tudo começa pela fé. Então, para a gente alcançar a salvação, a primeira coisa é ter fé, tá bom? Ouvir a palavra e ter fé. A gente vai ver mais para frente que ela escutou, de onde que ela entendeu, onde que ela ouviu que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, né? Outro texto que destaca a Raabe fala de Tiago, capítulo 2, verso 25. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas suas obras, quando acolheu os espias e os fez sair para o outro caminho? Então o Tiago aqui está destacando a fé dela
E como o Tiago ele deixou bem claro na Bíblia que a fé sem obras é uma fé morta, né? Ele está destacando aqui que ela foi justificada pela fé e pela sua atitude, né? Aqui, ó, porque Raabe também foi justificada pelas suas obras, porque se ela só acreditasse que Deus era o Deus vivo, mas ela não tivesse abrigado os espias e os protegido, né, de nada adiantaria, né? Então você falar que acredita em Jesus Cristo, mas não viveu o Evangelho, de nada vai te adiantar, tá bom? E você não vai alcançar a salvação desse jeito, tá? É necessário você crer em Deus e praticar boas obras, obras do Espírito, obras segundo a fé, segundo o que está escrito na Bíblia, tá certo? E em Mateus capítulo 1, do verso 4 ao 5, vai citar ela na genealogia de Cristo. Santo é Deus, olha que coisa mais linda. Então, ela é um personagem importantíssima, Raabe, tá bom? Então, aqui, ó, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, né, que é o espia que casou com a Raabe. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé foi o pai de Davi, né? E tudo isso está na genealogia de Jesus Cristo, né? Porque Jesus é da tribo de Judá, filho de Davi, né? Santo Deus. Então, a história é maravilhosa, né? Vamos continuar o estudo agora do verso 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então aqui as pessoas viram aqueles estrangeiros entrando, desconfiaram que eles eram do povo de Israel e foram dar a notícia ao rei. E o rei logo já foi à casa de Raabe para prender esses prisioneiros, né? Mas olha aqui a atitude da Raabe, tá bom? Verso 4. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Então aqui ela protegeu os homens, ela pediu para eles irem para o telhado, né? A gente vai ver mais para frente aqui, e mentiu para os soldados do rei, falando que eles já tinham saído pelos portões da cidade, enquanto estava escuro. Ela não viu para onde que eles foram e falou para eles correr logo, né? Para achar os espias. Então ela era uma meretriz, e aqui nesse verso nós vimos que ela mentiu, né? Aí muitas pessoas, é normal isso, né? As pessoas veem o testemunho dos crentes, né? Ah, porque aquele lá era assassino, aquele lá era ladrão, aquele lá era macumbeiro, agora diz que é crente, né? Então, eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? A graça é isso, meu irmão. A graça é isso, minha irmã. A graça é o perdão dos nossos pecados. É para isso que Jesus Cristo veio. Quem precisa de cura são os enfermos, né? Quem precisa de salvação são os pecadores. E todos nós somos pecadores. Ninguém aqui, não tem um que pode falar assim: eu nunca pequei. Todos nós somos pecadores e somos dignos de condenação eterna. Mas pela graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo, nós alcançamos a redenção. Amém? E nós somos limpos desse pecado e nós somos transformados pela sua palavra, pelo teu Espírito e alcançamos a vida eterna. Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Por que Deus salvou uma mentirosa e prostituta, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos. Então, primeiro, por graça, né? Porque ela teve fé, como a gente viu, né? Que o apóstolo Paulo falou, e porque ela teve atitude de fé, como o Tiago falou, né? Só que aqui eu quero que vocês reflitam sobre um assunto também, né? Que eu achei bem importante. Eu estava escrevendo aqui para fazer o vídeo e veio esses textos na minha mente. Eu creio que é do Espírito Santo e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Mateus capítulo 10, versos 16 e 23. Envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, simples como as pombas e prudentes como a serpente, né? Então aqui Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos que eles seriam enviados ao meio dos lobos, né? Então os espias de Israel, eles também foram enviados para os lobos, para os seus inimigos, né? Então aqui um espia, ele tinha que ser simples como a pomba, né? Ele tinha que ser bem simples para poder passar desapercebido no meio do povo, né? E prudente, né? Andar com prudência para que não ser pego pelos seus inimigos, né? Da mesma forma, nós que pregamos o Evangelho
e quem pratica de evangelização, quem é missionário, tem que ser simples e prudente, porque o mundo jaz do maligno, né? Então nós estamos indo para o meio de lobos. Então nós devemos ter esses ensinamentos no nosso coração, né? Mas essa parte da prudência da serpente fica muito destacada na Raabe, né? A Raabe, ela ainda não era convertida, né? E ela foi muito prudente, né, ao esconder os espias. Mesmo ela usando de mentira, né, porque ela não era serva de Deus ainda, né? Ela foi muito sábia e foi muito prudente. E através dessa atitude dela, de pensar rápido, dessa atitude de conseguir convencer os soldados de que eles já tinham fugido, ela salvou os espias de Israel, né? E salvou a casa dela também, pela sua fé em Deus, pela atitude de proteger os espias, né? Ela e a sua casa foram salvos, santo é Deus, como está escrito na palavra, né? Então, é muito importante a gente ser prudente. Outra parte que vai falar sobre a prudência vai ser em Lucas, capítulo 16, verso 1 ao 13. Leiam na casa de vocês. É a parábola do mordomo infiel, né? E esse mordomo, ele não era uma pessoa convertida, ele não era uma pessoa que era fiel a Deus. Pelo contrário, ele foi mandado embora pelo Senhor porque ele estava agindo de má fé na função de mordomo, né? Só que ele chamou a atenção do seu Senhor, a sua prudência, a forma como ele era inteligente e como ele conseguiu sair bem dessa situação, né? Então aqui, não é que Jesus Cristo está ensinando que Raabe, que mentir é certo. Não, Deus está elogiando a prudência, o raciocínio rápido da Raabe. E da mesma forma, nessa parábola, Jesus ele está exaltando o raciocínio rápido do mordomo infiel, né? Então ele está elogiando a prudência, não o mordomo ser infiel e nem a Raabe estar mentindo, tá bom? Então nós devemos ser santos, sim, devemos falar a verdade e devemos ser prudentes. Então é bom a gente ser assim, né? Eu vou ler o verso 8 e 9 para vocês entenderem que tem tudo a ver com a história da Raabe, tá? Lucas, capítulo 16, verso 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então aqui Jesus Cristo deixou uma lição para nós, que aquele mordomo ele é infiel sim, e por isso que ele foi mandado embora, né? Porque quem pratica o pecado tem punição, tá certo? Só que Deus elogiou a prudência dele, o raciocínio rápido dele, de como, se vocês lerem lá a parábola, quando ele foi mandado embora, ele pegou as dívidas do seu senhor e aquele que levava para o devedor. E aquele devedor que devia 100, ele negociava a dívida para ele pagar 50 e ele fazia amizade com aquele comerciante. Então ali ele já estava preparando o terreno para quando ele fosse mandado embora do seu senhor, ele conseguisse emprego para aqueles comerciantes, né? Então Jesus está elogiando esse raciocínio rápido do mordomo infiel e o raciocínio rápido da Raabe. Ela foi prudente ao esconder os espias, né? Aqui o verso 9. E eu vos digo que granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Esse verso 9 aqui tem tudo a ver com essa história da Raabe. Por quê? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. A Raabe, ela conseguiu construir aquela casa que ela tem sendo meretriz, né? Então ela conseguiu aquela casa com as riquezas da sua injustiça, né? E aqui, para quê? Então, granjear amigos com as suas riquezas da injustiça. Então ela construiu a sua casa com a riqueza da injustiça e ela conseguiu amigos nessa casa, porque ela abrigou os espias e fez amizade com eles e confiou neles, e confiou no Deus de Israel e ajudou esses amigos novos. E quando essa riqueza vos faltar, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, a riqueza dela tinha acabado, porque chegou a condenação para Jericó. Ela viu que tudo aquilo ia ser destruído. Então, ela recebeu esses amigos e foi salva por essa atitude. Então, tem tudo a ver essa parábola do mordomo infiel com a história de Raabe. Leiam na casa de vocês e comparem, e vocês vão ver que faz muito sentido, tá bom? Vamos continuar o estudo aqui. Verso 6 de Josué, capítulo 2. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, para que pusera em ordem sobre o telhado, né?
Então ela colocou eles em cima do seu telhado, e nesse telhado ela tinha linho que provavelmente ela usava para tecer ou para vender para quem fabricava roupas, né? Ela escondeu os espias debaixo desse linho, né? E ficaram ali os espias. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Então os perseguidores os perseguiram até o Jordão, né? E verso 8: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Verso 9. Agora aqui vai falar sobre a fé da Raabe, né? A coisa mais linda, por que Deus salvou Raabe, né? Verso 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a declaração da Raabe, que declaração mais linda de fé. Então ela crê que o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, e que Deus habita no meio de Israel, e que Deus deu a vitória para eles antes mesmo deles conquistarem Jericó. Ela já sabia, ela tinha fé que o mesmo Deus que destruiu o Egito, que destruiu o rei Og de Bazã, ia destruir Jericó também. Então essa mulher era uma mulher de fé, e a fé dela salvou, né? Verso 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, né? Então aqui ela está pedindo. Então aqui ela fez um concerto com eles, né? E nesse concerto, olha que coisa linda. Então a beneficência dela, ela está falando: eu estou fazendo beneficência com vocês. Então, por favor, façam beneficência comigo, né? Então, tudo que você planta, você colhe. Se você der amor, você vai receber amor. Se você ajudar alguém, você vai ser ajudado. Uma mão lava a outra, né? Então, é lógico que a gente não pode fazer com esse objetivo. Mas aqui, ela salvou esses 2 homens porque ela tinha fé no Deus vivo, e também porque ela tinha fé que através dessa atitude ela pudesse ser salva junto com sua família, né? Então, fica essa lição para nós. Ajudem aqueles que precisam, e você, no tempo certo, você será recompensado, amém? E ela pediu um sinal, né? E vocês vão ver que o sinal tem tudo a ver com o livro de Êxodo lá, né? A gente vai chegar nessa parte, né? Verso 13. Aqui ela vai interceder pelos seus parentes. Então, olha só por que Deus salvou Raabe, uma mulher de intercessão. Olha aqui, ó. De que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, contudo, o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqui ela está intercedendo pelos seus familiares, né? Ela não está pensando somente nela, ela não é uma mulher egoísta. Ela queria que salvassem a ela e a seu pai e a sua mãe, honrando o pai e a mãe, né? Como está nos mandamentos. Ela nem conhece o Senhor e já honra seu pai e sua mãe. Então é uma boa mulher, né? Ela só não conhecia a lei de Deus, por isso que ela era uma meretriz, tá certo? Então ela estava intercedendo, e isso chamou a atenção do nosso Deus e chamou a atenção dos espias, e foi salvo por essas atitudes de fé, né? Verso 14. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Santa Deus, isso aqui é Cristo, né? Olha que palavras aqui. Isso aqui é a graça santa de Cristo, só que está com outros personagens aqui, né? Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Jesus Cristo chegou ao ponto de morrer para nos resgatar. Santa Deus. Então aqui eles estão simbolizando Cristo. A Raabe, a pecadora, e os espias, Cristo. E eles estão dispostos a morrer para cumprir o propósito de salvar aquela mulher, né? Porque ela foi fiel e mostrou fé, né? Que coisa mais linda, né? Se não denunciardes, eles dão uma condição, né? Isso aqui simboliza também o pacto da primeira aliança e o pacto também da segunda aliança, né? Todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador e nos batizamos,
Nós fizemos uma aliança com Cristo e nós temos que seguir essa aliança. Se você quebrar essa aliança, Jesus Cristo não vai ser mais com você e você perde a salvação, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso, tá certo? Aqui eles vão dar a condição para ela, vão propor um pacto com ela e uma aliança, né? Ela fez a proposta, eles aceitaram e estão confirmando, né? Se não denunciardes este negócio, será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então, aqui, eles estão falando assim que eles iam cumprir a palavra, iam cumprir a aliança, o pacto que eles fizeram com a Raabe, né? Da mesma forma que nós temos que cumprir a aliança com Cristo Jesus, tá certo? Verso 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Então a casa dela ficava em cima do muro. O muro de Jericó era muito alto e muito largo, tanto que dava para construir uma casa em cima, né? Olha que muralhas fortificadas, né? E vocês vão ver o milagre poderoso que Deus fez, né? Só quando eu li essa parte aqui eu fiquei preocupado, né? Mas se a casa dela ficava na muralha, e a gente conhece a história que as muralhas caíram, né? A Raabe morreu, santa Deus, acabou com tudo, né? Mas isso aqui só mostra, não foi desse jeito, né? A muralha não caiu por completo, né? Caiu somente uma parte para que Israel pudesse entrar e tomar conta da cidade. E isso mostra mais ainda a graça de Deus, porque Deus protegeu o lugar onde estava a casa de Raabe. Isso a gente vai ver no capítulo 6, que Deus guardou a casa dela lá, porque os espias entraram lá na casa dela e salvaram todos aqueles que estavam lá, tá bom? Então a parte do muro onde estava a casa da Raabe não caiu, senão ela tinha morrido lá e ela não ia fazer parte de Israel e não ia dar descendência a Boaz e nem a Cristo, né? Santo Deus. Então Deus guardou até isso, até o muro onde estava a casa dela, Deus guardou. Deus derrubou a outra parte do muro para Israel poder entrar. Santo Jesus Cristo. Olha como Deus é maravilhoso, né? E outra coisa aqui, né? O que é ligado na terra é ligado no céu, né? Isso está no Novo Testamento, está no Evangelho. Então, o pacto que eles fizeram foi tão importante que ficou ligado no céu também. Quando Deus derrubou as muralhas, Deus guardou, respeitou o pacto que eles fizeram aqui, né? E preservou o muro onde estava a casa de Raabe. Que coisa mais linda, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Verso 16. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias. Olha só que número simbólico, né? A gente viu no vídeo passado também 3 dias, né? Josué está apontando muito para Cristo, né? Aqui de novo, a Raabe falou para eles se esconderem por 3 dias, né? Santa Deus. Até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Verso 17. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a tua irmãos, e a toda a família de teu pai. Então eles falaram assim, ó, se você cumprir a tua parte, a gente vai cumprir a nossa, mas se você não cumprir, e se você não amarrar esse cordão escarlata é vermelho, né? Que é o símbolo do sangue de Cristo, né? Igual no livro do Êxodo, que eles passaram o sangue do cordeiro nas portas e o destruidor passou por cima deles, não matou nenhum dos primogênitos de Israel, matou somente os primogênitos do Egito e protegeu Israel, né? Da mesma forma, aquele cordão escarlata vermelho simbolizava o sangue de Cristo. Então quem tem o sangue de Cristo nas suas casas será salvo, Santo Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, né? Isso aqui está em Atos capítulo 16, 31. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Então, do mesmo jeito que aconteceu com Raabe, funciona ainda hoje. Se você crê em Jesus Cristo, só você na tua casa crê em Jesus Cristo, não temas, ore, peça misericórdia, interceda pelos seus familiares e eles serão salvos também, tá? Creia nesta palavra, tá bom? Deus vai criar caminhos, eles vão se batizar, eles vão ser salvos também, tá bom? Aqui verso 19. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Então aqui tá falando assim, quem estiver debaixo do sangue de Cristo vai ser salvo, não vai sofrer nada. Mas se seus parentes não estiverem dentro da tua casa, no dia da batalha, eles vão morrer.
Mas se eles estiverem na tua casa, eles vão estar protegidos. Então, sejam prudentes, não espere, não perca mais tempo. Vá, esteja debaixo do sangue de Cristo. Tenha o sangue de Cristo nas suas casas. Ore, leia a palavra de Deus, evangelize, busque o Senhor na tua igreja e você será salvo, tu e tua família, amém? Mas se você se desviar e você sair dos caminhos do Senhor, não tiver o sangue de Cristo na tua casa, você e tua família estarão desprotegidos, né? Então vamos tomar cuidado com isso, tá certo? Verso 20. Também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desligados do teu juramento que nos fizeste jurar. Então aqui é a quebra do contrato. Se ela denunciasse eles, falasse para os soldados onde eles estavam escondidos, ela também, na invasão, ela não iria sobreviver, né? Ele iria morrer junto. Então, isso aqui funciona como símbolo da nossa aliança. Se você for fiel a Cristo, se você cumprir a sua parte da aliança, né? Seguir os mandamentos de Deus, o Evangelho, amar o próximo, ajudar o teu próximo, Deus vai ser fiel com você e você vai alcançar a salvação. Mas se você não seguir o que está escrito na palavra de Deus e não ajudar teu próximo, você pensar apenas em você mesmo, você vai quebrar o contrato e o sangue de Cristo não vai estar te protegendo e você vai perder a salvação, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Verso 21. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então ela concordou com o pacto, com a aliança. Quando a gente batizou, a gente concordou com a aliança de servir a Cristo. Então não quebrem a aliança que vocês fizeram com Deus, tá bom? Vamos tomar cuidado com isso, vamos vigiar, orar e vigiar. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão escarlata à janela. Então aqui ela deixou o sinal do sangue de Cristo na janela dela e foi salva, né? E por que eu escolhi a versão da novela Gênesis como a versão oficial aqui para falar o vídeo para vocês, né? Porque o Salmão, se ele foi um dos espias, né? Eu fui ver a tradução do nome dele, né? E o nome dele é Vestes Escarlata, né? Santa Deus. Então dá a impressão aqui que era o Salmão mesmo que estava lá e que ele pegou um pedaço da sua roupa e deu para Raabe amarrar na janela, né? Então é lindo demais isso aqui, né? Se for o Salmão mesmo, tudo faz sentido, tá bom? Então eu não posso afirmar que mas que faz sentido, faz, né? Verso 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, os buscaram por todo o caminho, e porém não os acharam, né? Então, olha, isso aqui é a simbologia da ressurreição de Cristo, tá bom? Porque da mesma forma que eles se esconderam lá por 3 dias, e depois que os perseguidores chegaram lá não os acharam, da mesma forma, Jesus Cristo ficou no seu sepulcro por 3 dias, e depois que ele ressuscitou, que os soldados romanos despertaram, né? Porque eles caíram, eles fugiram, né? Depois que eles voltaram lá, eles não acharam mais o corpo de Cristo. Então os perseguidores de Cristo não acharam mais ele. Santa Deus. Então é lindo demais a palavra de Deus, né? Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram ao monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então aqui ficou bem diferente da missão dos 12 espias lá do livro do Êxodo, né? Então os espias que Moisés mandou para Canaã, eles trouxeram más notícias, né? Apenas Josué e Caleb trouxeram boas notícias. E aqui os espias que Josué escolheu trouxeram ótimas notícias. Olha, trouxeram a confirmação da palavra de Deus. Deus prometeu para nós que ia dar a vitória, e a vitória está certa, meu irmão. Está certo, Josué, porque o povo lá está morrendo de medo da gente. É só a gente chegar lá e conquistar, Santa Deus. Então, logo, em breve, que Deus mande boas notícias para vocês, que a palavra que você escutou na igreja, ela vai se cumprir, e logo vai chegar a confirmação, Santa Deus, na tua vida, e você vai dar glória a Deus e vai tomar posse da sua bênção. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.